Seja muito bem-vindo a mais um EBD Flux. Eu sou o pastor Estevão e hoje nós vamos conversar sobre a quarta resposta à pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Nós estamos estudando o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper, e hoje eu estou aqui com os nossos professores da nossa EBD aqui da Igreja Batista Esplanada, nosso seminarista André, a irmã Nise e o irmão João também aqui, e nós vamos aprofundar em cima dessa questão. O que Deus está fazendo através do coronavírus. A resposta 4 que John Piper propõe para a gente o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realiarmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Ele diz que o coronavírus não é exclusivo como chamada ao arrependimento. Existem outras tragédias, existem outras situações, que ele aponta que podem ser também essa chamada ao arrependimento. E ele usa uma ocasião lá em Lucas 13, do versículo 1 ao 5, em que há uma situação em que as pessoas falam que Pilatos matou algumas pessoas no templo, e outras pessoas morreram por causa de uma coisa que caiu em cima lá de todo mundo e matou, acho que 18 pessoas. Então, assim, a gente vê que John Piper ele monta uma estrutura. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa resposta 4 dele? Vocês concordam? Vocês acham que talvez ele foi equivocado nisso? Eu gostei muito, sabe, da colocação que ele fez. Ele chamou e colocou dentro dessa situação duas características, Uma, as pessoas não tiveram culpa, vamos dizer assim, foi um acidente. A outra foi fruto de uma maldade humana que foi Pilatos que matou. Mas aí ele fala que quando aconteceu isso, eles se interrogaram Jesus e, na verdade, eles queriam saber o que Jesus pensava a respeito desse acidente, dessa situação, que as duas refletiam essa tragédia, E Jesus, como sempre, sai de forma maravilhosa e ele mostra que não tinha de preocupar com as pessoas que ocorreram isso, que eles tinham de olhar para si, porque um dia, se eles também não se arrependessem, algo similar poderia acontecer. Então, assim, ele tira aquela perspectiva de olhar para o acidente para a gente olhar para a gente. Parar de olhar o pecado do outro e perceber que o arrependimento, a gente tem que olhar para dentro de si mesmo, diante de situações assim, Verdade. Alguém mais gostaria de comentar? Eu concordei também dessa vez, essa resposta. De certa forma, achei até mais emocionante esse capítulo. Eu gostei muito desse capítulo, nesse sentido do chamado ao arrependimento mesmo, da mudança de vida. Eu acho que complementou muito bem a resposta da semana passada. Eu gostei muito, muito desse capítulo. Eu gostei também e concordo também com essa resposta dele. E essa questão que a Anísia falou, eu achei muito legal, porque em alguns outros capítulos a gente já vinha falando de como que a gente sentia que ele estava escrevendo o livro de uma forma bem individual, Assim, trazendo sempre a gente, nos levando a essa reflexão. Só que isso eu senti que ele fazia isso com muita maestria, claro, é o John Piper, mas ele fazia isso de uma forma bem, assim, subentendida, E esse capítulo ele já joga na cara mesmo, Então, acho que se a gente não estava sentindo isso antes, aqui já fica bem escancarado essa questão de você olhar para dentro de si, Eu gostei muito. Ele fala que o significado dos desastres é para todo mundo, E é interessante a gente pensar isso porque diante daquela situação em que as pessoas estavam interrogando Jesus, diante daquele desastre, o chamado de Jesus é para o arrependimento. E John Piper, ele dá um foco bastante assim, a respeito do que é arrependimento, do que é necessário ser feito na vida daquele que coloca sua confiança em Cristo. Não é somente preocupar com o que está acontecendo com o outro, o pecado do outro, mas preocupar consigo mesmo. O que vocês acharam assim dessa parte que ele fala sobre o arrependimento? Primeiro ele trabalhou o que é o arrependimento, Assim, na verdade, é a mudança, de mente e coração. E quando a gente fala de mente, ele traz a questão da mente, o que a gente pensa, o intelecto. E o coração é a mudança da emoção, Então, pego de uma forma assim, muito, muito completa, mente e coração. É uma mudança de rumo dessas coisas.
não é só uma mudança de opinião, né? Sim. Mas sim uma transformação interna do coração mesmo, né? Mente e coração. O que eu achei interessante também, mais ou menos seguindo essa linha de raciocínio, é sobre a questão de, assim, dele chamar a atenção de você se preocupar com alguma coisa que você consegue mudar. Porque isso às vezes também pode ser até uma forma de fuga, não só na questão espiritual, para arrependimento, mas até uma questão pessoal de crescimento mesmo, de a gente se preocupar com coisas que a gente não tem condição de mudar, se preocupar com coisas que a gente, não importa qual a opinião, vai continuar sendo. Tipo assim, eu acho que a gente até discutiu na primeira vez sobre a questão se era um julgamento específico, uma coisa assim. Isso, na verdade, eu ficar pensando nisso, ficar discutindo isso, ficar perdendo muito tempo com isso, vai ser algo que não vai mudar em nada na minha vida, assim, não vai fazer. E o arrependimento em si, com certeza, vai mudar totalmente a sua forma de viver. Então, isso que eu achei interessante. Ele fala assim, vão dar valor para o que tem valor, vão se preocupar com as coisas mais importantes mesmo e que vai gerar alguma mudança. E eu gosto muito da resposta de Jesus, né? Porque ele diz assim, eles não eram mais pecadores do que vocês, ou seja, todos são. Sim. Ele não disse que aqueles que tinham morrido, né, eles eram santos, inocentes, né? E também não disse que nós somos. Todos estão no mesmo patamar, né? Todo mundo está... Você não está nem abaixo nem acima. Isso, todo mundo no mesmo nível e nivelado por baixo, né? Se formos olhar a questão. E o arrependimento, eu sinto também que ele traz muito disso, de você reconhecer quem você é. Porque só se arrepende quem reconhece. Não adianta eu só, como você disse, mudar apenas uma opinião, né? O arrependimento é isso, a mudança da essência, né? Eu reconhecer que eu preciso ser mudado ou transformado. E assim, no contexto da igreja brasileira, talvez no mundo inteiro, esse versículo de Mateus 22 que ele coloca, versículo 37, que ele fala assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Vocês acham que nessa sociedade pós-moderna, fazer isso que o André falou, de realmente entender que Deus deve ser o centro e não somente nós, entender também que a gente tem que reconhecer o nosso pecado, o nosso erro. Você acha que esse processo, hoje em dia, está um pouco mais difícil de ser entendido ou não? Vamos dizer assim. Acho que a gente falou um pouco... acho que a gente falou um pouco sobre isso na semana passada, né? Sim. Quando a gente falou sobre aquela questão do amor, da volta de Cristo. Eu acho que hoje está muito difícil essas questões. Não vou dizer que está mais difícil do que era antigamente, até porque eu não vivia antigamente. Mas quando a gente olha para tudo que é dito hoje, para a forma como a gente vive o mundo hoje, esse amor pelas coisas, acho que está bem mais difícil. Eu penso, Estevam, que quando ele começou a abordar essa questão do arrependimento, arrepender-se de quê? Primeiro assim, o que é arrependimento? Mudança de mente e coração. E assim, arrepender-se de quê? Porque nesse momento, quando a gente está vendo essa questão do coronavírus, e ele coloca que não é a primeira e não vai ser a última tragédia, mas assim, deste tamanho, eu não sei se teve outra. Talvez, a gente não imagina uma tragédia desse tamanho, que tudo parou. E ele coloca assim, que a gente perdeu a liberdade de locomover, a gente perdeu a liberdade de ter relação com as pessoas, as nossas convivências. A gente perdeu tanta coisa, que aí a gente viu a fragilidade nossa. Daí, então, arrepender-se de quê? De confiar nessas coisas. De confiar, de ter segurança nessas coisas. Então, assim, Deus está chamando para a gente olhar e ver que nada disso traz segurança. Para onde que a gente tem que olhar, então, Aí ele chama essa atenção, que aí eu achei muito forte. Essa postura que a gente tem que retomar. E assim, engraçado que eu vi duas coisas essa semana que acabei lembrando disso daqui. Eu vi uma charge onde tinham 4 imagens e a imagem estava escrito assim um título, né? Todo mundo tem um Deus. E aí tinha uma pessoa, sei lá, olhando para uma ideologia política, uma outra olhando para a ciência, uma outra olhando, sei lá, acho que era para um namorado, não sei. Todo mundo tem, sabe? Todo mundo vai acabar adorando alguma coisa. Aquele que a gente conversou sobre a idolatria, né? Isso. E eu vi um outro vídeo também que eram 2 casais que eles vão para uma praia onde era proibido entrar, mas eles queriam
tomar um banho lá na praia, surfar. E quando eles estão andando assim na areia, um cara pisa no lugar e explode. Tipo, tinha um campo minado, ele explode, voa pedaço dele para todo lado. Eles começam a ficar desesperados, o outro sai correndo, pisa, explode também, e no fim todo mundo morre explodido. E aí, conteúdo aí. E aí quando eles puxam a imagem, na praia, a cerca que eles pularam, estava escrito, não entre, é um campo minado. E aí o cara no vídeo ele vai falar sobre como que a gente, por muitas vezes, por querer ter um prazer, né, por querer fazer algo uma curtição ou algo do tipo, a gente corre o risco de perder a nossa vida, né? E eu acho que essa é a questão de não dar valor àquilo que é essencial. E Piper vai falar sobre isso nesse capítulo, né? Acho que ele cita até Lewis, né? Quando ele vai falar que a gente, na verdade, troca o que é de muito valor por coisas, né? Que são completamente passageiras e que não agregam em nada. E respondendo mais ou menos a pergunta que você fez sobre a questão pós-moderna e tudo mais, eu acho que uma coisa que diferencia a gente nesse tempo que a gente está vivendo é justamente isso, um pouco que o André falou, sobre a questão de excesso de informação e sobre a questão de você sempre ser cobrado a ter uma posição sobre determinado assunto. Você, tipo assim, você não consegue, é meio que cobrado isso automaticamente, ou às vezes até as pessoas expressam isso mesmo, uma cobrança de um posicionamento a respeito de um determinado assunto, seja que explodiu na mídia, seja que é o mais discutido, e às vezes você não tem aquele acesso para você poder chegar a uma conclusão. Então acho que essa dificuldade da gente conseguir ter, a gente tem essa facilidade de acesso de informação, só que é tanta informação que a gente não consegue assimilar tudo. Então assim, não fica nada bem feito. É aquela tradicional pessoa aquele cara que sabe fazer tudo, não sabe fazer nada bem, ele faz de tudo um pouquinho mal. Então acho que é mais ou menos nesse sentido, nessa relação, e isso acaba entrando no mundo espiritual, que a gente quer abraçar tudo, quer receber tudo, às vezes quer estudar tudo, mas o segredo está abrindo um arroz com feijão mesmo. E aí não consegue chegar onde que ele leu o texto, né? Amar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, por causa da superficialidade. Eu acho que foi até bom você falar isso, que eu lembrei de esse versículo em específico é interessante porque ele fala sobre todas as formas que a gente tem de amar a Deus, seja no entendimento, seja na força e seja também na alma, que poderia ser interpretado como os nossos desejos. Então assim, eu acho que é interessante isso, que engloba tudo, a nossa razão, engloba a nossa força física mesmo, que eu entendo como o nosso agir, o nosso fazer, e engloba também os nossos desejos. Acaba que você, tendo essa mudança de mente, tendo esse arrependimento, você vai amar a Deus porque você entende que isso é bom, você vai amar a Deus praticando as coisas, você vai amar a Deus desejando as coisas boas. É interessante porque quando a gente pega essa parte de valorizar a Deus, e aí eu jogo para antigamente e para hoje, eu também não vivia antigamente, só que tem aquela questão de como existia a moral e os bons costumes que a gente ouve dos avós e tal, e como eles eram colocados a seguir determinadas coisas na vida, né? Mas a questão fundamental é que esse texto que fala de a gente amar a Deus com todo entendimento, com tudo, isso está mais de 2000 anos atrás. E a gente tem que pegar isso hoje e entender assim, por que desde lá a igreja não veio acompanhando esse pensamento, de modo que hoje, em diversas situações de desastre, o nosso coração não se inclinasse para Deus. Por isso que John Piper ele mostra que essa é uma chamada ao arrependimento. Porque, embora seja um desastre, desastres acontecem todos os anos e todos os anos a gente está sendo chamado de volta para Deus. Então, John Piper ele vai fazer uma pergunta interessante, né? Que é por que Jesus nos ameaçaria com a morte? E aqui ele diz o seguinte: a razão pela qual Jesus disse que todos nós iremos também perecer se não nos arrependermos é que todos trocamos o tesouro de que Deus é por coisas menores que amamos mais. Aí você pode acompanhar lá em Romanos 1, versículo 22 e 23. E todos tratamos Jesus como menos desejável do que dinheiro, entretenimento, amigos e família. A gente percebe que esse momento pós-moderno que estamos vivendo
valorize isso demais. São coisas que não eram tão valorizadas lá atrás, mas que hoje, com toda a informação, isso vem bombando para todo mundo. E é interessante também que, se a gente for pegar hoje a questão do jovem, o jovem em si, geralmente ele não vai pensar assim, poxa, eu tenho que ir à igreja. Isso era uma cobrança muito forte lá atrás, mas hoje o jovem ele vai questionar, por que eu tenho que ir à igreja? O jovem é burro, né? Mas eu acho que assim, essa questão que a gente experimenta muito isso, é que a gente consegue hoje encontrar ou suprir muito desejo da gente. Pensando no mundo antigo, sei lá, a gente não tinha tanta opção de entretenimento, enxerga assim. Então, a gente tem dentro de nós um anseio por algo que a gente precisa adorar mesmo, nesse sentido. Tanto que não existe nenhum povo antigo que não tinha um Deus. Então, a gente tem dentro de nós esse desejo, esse anseio. E a gente consegue cobrir isso, ou colocar isso por cima, através de entretenimento. Então, eu acho que a gente tendo essas opções de disfarçar isso, eu acho que esse é um caminho muito perigoso. Agora, e talvez seja por isso, neste momento, né, que as pessoas estão tendo que se voltar para si mesmas, né, nesse momento que isso aí não está tão disponível. É tempo de reflexão. É tempo de muita reflexão. agora uma pergunta, então seria por isso que Jesus nos ameaçaria com a morte? Será que é por isso que Deus às vezes coloca uma situação de enfermidade, de tragédia, para fazer a gente voltar a Cristo? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser essa resposta, até porque a morte é o salário do pecado, né? Sim. Então, a questão da ameaça é a questão assim, olha, essa aqui é a consequência. É isso aqui que, tipo assim, você tá seguindo por um caminho que você vai chegar nesse ponto. Isso mesmo. Então, assim, não é uma questão de ameaça, vou te assustar, mas você vai chegar lá, você está andando para esse lado, é lá que você vai chegar. Eu acho que a gente pensa mais sobre a vida quando a gente está se lidando com a morte. Bonito. Né? E a gente vê isso muito em velório, né? Quando alguém morre, todo mundo para pensar, para poder refletir, né? E quando às vezes a pessoa está viva com você, você nunca trocou ideia com ela, você nunca falou para ela qual que é realmente o valor dela, tudo que você gosta dela. Mas é quando a pessoa parte, né? Quando você perde aquela pessoa, fica a saudade, você fica, eu poderia ter feito, deveria ter feito. Então eu acho que também está muito relacionado a isso. John Piper ele vai falar assim, nós não merecemos perecer simplesmente por uma lista de regras que nós quebramos, mas é porque nós não damos o devido valor àquilo que realmente merece esse valor, né? E eu acho que está muito relacionado a isso também. A gente não dá valor enquanto pode dar. Então, quando a morte vem... Quando é tirado da gente. Isso é arrependimento. Então, quando a morte ela vem, quando ela está próxima, aí a gente começa a refletir mais sobre essas coisas. Então, a gente está sendo instigado a confiar em Cristo. Sim. Então, John Piper colocou da maneira correta aqui no livro, porque ele continua dizendo aqui, né? Eu vou citar, se você quiser acompanhar no livro, ele diz assim, o que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar graficamente, dolorosamente, que nada neste mundo oferece a segurança e a satisfação que encontramos na grandeza e dignidade infinitas de Jesus. Então a gente percebe que a gente está sendo colocado numa posição exatamente para confiar em Cristo, né? Diante de tantas situações, tantas calamidades, o coronavírus sendo mais uma, que talvez não tenha tido o mesmo efeito que uma peste negra fez, no sentido de quantidade de óbitos, enfim, com tanta informação hoje ele toma a sua proporção. E na verdade, Estevam, falando assim, a gente cita o coronavírus nesse caso porque o coronavírus está atingindo todo mundo. Todo mundo nesse momento. E todo mundo assim, se não houvesse o coronavírus, iria passar por um momento de dificuldade na vida. Então acho que é nesse sentido, é bom a gente falar porque a gente está passando por essa dificuldade em comum, mas se não houvesse o corona, com certeza você ia passar por outra dificuldade. Mas eu acho interessante que ele chama a atenção nesse sentido, que independente de que país, de que tipo de pessoa, de que tipo de nível que você tem, seja de escolaridade, nível social, todos estão instigados a confiar em Deus, porque não tem saída. É mais ou menos por aí. É um beco sem saída.
Eu lembrei de Paulo, porque ele tem um versículo que ele diz assim, né? Quando Deus fala para ele, na verdade, né? É duro recalcitrar contra os arguilhões. Eu lembrei daquele livro, Porque Sou Cristão, quando nós estudamos, onde falava sobre isso, né? Nós sempre estamos sendo cutucados por Deus, vamos dizer assim, né? Ele sempre está nos chamando a atenção, seja com o coronavírus ou seja com outras calamidades que nos atingem, né? Essas situações, elas acontecem para que a gente realmente confie mais em Deus, né? O problema é que a gente é muito desobediente, né? Aí que entra um problema, né? E Paulo também cita aquela questão dele, do espinho da carne, né? Que completaria muito bem o que o André está falando aqui nesse momento. Bom, a gente percebe então que a gente, diante dessa situação do corona, diante de outras calamidades, não sei se vocês viram, não chegou a ser uma calamidade, mas pensa bem, Vitória, lá no Espírito Santo, tendo tremor de terra, seria uma coisa que aconteceu. Ciclone em Santa Catarina. Ciclone em Santa Catarina. Tipo assim, várias coisas acontecendo e que chamam a atenção da gente exatamente para olhar para Cristo. A gente é instigado a confiar em Cristo. E Estevão, olha só que interessante, como que isso realmente funciona, vamos dizer assim. Um amigo meu mora lá em Balneário, eu até conversei com ele, porque eu fiquei preocupado com a situação, né? E quando eu perguntei para ele, cara, como é que você tá? Se teve algum prejuízo? O que aconteceu? Ele me respondeu assim, rapaz, eu achei que eu ia ver Deus. Então você vê que as situações, elas realmente nos levam a pensar em Deus, sabe? Justamente, foi a primeira coisa que ele falou. André, eu achei que eu ia ver o pai, cara, não teve jeito não, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo não. E é exatamente falando de Paulo que o John Piper vai apontar para a gente aqui essa parte na página 79 que ele fala na perda, ganho, né? Até o André falou aqui, o que a gente perde quando ganha, né? Então na perda a gente tem um ganho. Ele fala aqui que em Filipenses 3:8 ele diz assim: na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aí John Piper continua dizendo que é isso que significa arrepender-se, experimentar uma mudança de coração e mente que valoriza Deus em Cristo mais do que a vida. Diante desse cenário que a gente montou aqui, falou a respeito desse quarta resposta, né? O que vocês acham que falta talvez para nós que estamos aqui enfrentando todas essas dificuldades, nos voltarmos para Cristo? Eu gosto muito desse versículo porque Paulo ele vai dizer que ele perde todas essas coisas, mas você percebe que essas coisas para ele são insignificantes, né? Ele considera essas coisas como se fosse lixo, né? Então você vê que por mais que ele use essa expressão de perda, né? Mas ele não sente como se fosse realmente uma perda. Isso foi mais realmente um ganho. Foi um acontecimento do passado que hoje... E ele vai falar assim numa parte que Deus, para nós, ele é mais importante do que o ar. Mas para que a gente entenda isso, muitas vezes Deus ele precisa nos sufocar. A gente precisa sentir que nós estamos perdendo o ar para que a gente consiga realmente entender tudo isso, né? Então, eu acho que a questão é essa, a gente dá realmente o valor que Deus ele tem, né? Lá em Romanos fala que, na verdade, nós passamos a adorar mais a criatura do que o Criador. Isso já é algo que a humanidade está trazendo há muito tempo e a gente precisa esquecer tudo isso e botar o nosso foco em Deus, porque é Ele que importa. E, na verdade, né, ele trabalha com essa questão que essa pandemia é a experiência das perdas, das menores às maiores, né? A perda de alguma coisa que talvez não seja tão significante a uma perda maior que é uma vida, né? Então, assim, tá dentro dessa perspectiva aí. Se de repente a gente não consegue entender o valor que Deus deve ter na vida da gente, então, assim, que perda que a gente precisa ter para a gente conseguir valorizar, né? E, sinceramente, é uma coisa até complicada de pensar, né? Tem duas observações a fazer em cima desse assunto, que eu costumo brincar que nós que cremos em Deus devemos entender que nós somos o povo mais forte dessa terra, o povo mais imbatível, o povo imbatível dessa terra, porque quando Paulo fala que quando somos fracos aí é que somos fortes, eu acho essa frase assim, ela é... Porque se você, quanto mais fraco você está, mais forte você está, porque eu acho que mais você depende de Deus, eu acho que é mais nesse sentido. E outra coisa interessante também,
que eu não lembro onde foi, mas uma leitura interessante em cima dos principais mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é sobre a questão de que amar a Deus acima de todas as coisas, isso parece simples, parece assim, é muito clichê, né? A gente escuta muito isso, mas na prática é difícil da gente fazer, da gente amar a Deus acima de todas as coisas mesmo, acima de tudo. E a leitura em cima de que amar o próximo como a ti mesmo. Então, você amou a Deus acima de você, acima dos outros, acima de tudo. E você amar o próximo como a ti mesmo no sentido da igualdade. Você não é maior nem menor que ninguém. Somos iguais, a gente tem que buscar um ajudar o outro, a gente tem que buscar essa irmandade, essa comunhão mesmo. Então, isso resume o Evangelho, isso explica, por isso que são os dois principais mandamentos. Então, a gente entendendo isso, a gente voltando para o essencial, voltando para o começo, a gente consegue viver. A Bíblia é atual em qualquer tempo. O Evangelho é um negócio meio louco, né? A gente perde para ganhar, a gente morre para viver. E acho que isso mostra muito de como que a essência mesmo do Evangelho não está muito ligada a coisas terrenas, às coisas materiais, As né? coisas espirituais. Sim, sim. Que ele coloca que assim, o brilho de Cristo na vida da gente, neste momento, não é que assim a gente vai ficar, vou ficar alegre o tempo todo, não é nesse sentido, mas é que a alegria da gente, ela é permanente nesse sentido, porque a gente sabe em quem a gente crê, em quem a gente confia. Então, assim, a nossa alegria, ela não é afetada nesse sentido, né? Então, assim, é o brilho de Cristo nesse momento que ele nos ajuda a suportar esse sofrimento que está sendo muito difícil. O coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final para a gente encerrar mais essa aula aqui a respeito do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Antes, se você ainda não baixou esse livro, você encontra ele na Editora Fiel, você pode baixar lá. Se você não quiser ler, você pode ouvir, baixar também o áudio, e vocês podem ficar à vontade também. Para seguir a gente no Instagram, somos.flux, e também se inscrever no canal, né, gente? Aproveitar a oportunidade aí, compartilhar para um tanto de amigo, que vai ser muito top. Então, as considerações finais para a gente terminar mais esse momento. Eu acho que é isso. Ficou bem claro, eu acho que ficou bem fácil de entender esse capítulo. Cristo está nos chamando, né? Deus está nos chamando nesse momento para que a gente venha realmente assim nos arrepender e realinharmos a nossa vida com Ele, né? É uma coisa que me chamou muita atenção no capítulo, gostei demais da profundidade dele, mas é o seguinte, no começo dessa pandemia, isso que foi falado aqui veio à cabeça da gente. Aí a pandemia está durando, e hoje eu estou vendo muita gente, sabe, assim, meio que caindo um pouco na tristeza, né, sendo desafiada a vencer esses dias. Parece que a gente chegou no alto, a gente já está descendo. Sim. E aí o que acontece? A gente está sendo chamado, né, de realinhar a nossa vontade, a vontade de Deus. Tipo, acordar novamente. Então é algo que me veio no começo, parece que ficou adormecido por um tempo, por causa desse período todo que a gente está vivendo, mas agora a gente está sendo despertado de novo a esse chamado que Deus está fazendo, né, pra gente. E eu acho que esse também para mim talvez o capítulo que mais me marcou nesse sentido de, porque é o convite ao arrependimento mesmo, é o convite você a mudar de vida, a você enxergar essa crise que a gente está passando como algo positivo, posso falar assim, porque essa é a base do Evangelho, é a questão do arrependimento, você reconhecer quem você é, você reconhecer que é pecador, que você depende de Deus e quem está do seu lado é igual a você. Então, você entendendo isso, você se arrependendo, não tem outra coisa a fazer, essa metanoia mesmo, mudança de vida, é Romanos 12 aí em cima, porque é isso, a gente não precisa de muita coisa, a gente não precisa de reinventar a roda, já aconteceu, já está tudo na Bíblia, e dentro de nós tem algo que pede para ser corrigido mesmo, que pede para a gente sabe que a gente está errado, a gente sabe o que devemos fazer, porque Deus colocou esse pedaço de céu dentro da gente, e que a gente possa dar espaço para Cristo entrar e fazer a mudança na nossa vida, começando na minha e na sua. Amém. Bom, então essa foi mais a nossa
aula aqui, né? Na verdade, a gente tem aprendido muito, né? Eu tenho aprendido muito com cada um de vocês. E então nós vamos encerrar, mas a gente fica para o próximo domingo também com a quinta resposta, né? Estaremos aqui novamente e também faço convite a você, toda a sua família, aproveite esse momento para compartilhar desse texto conosco e também aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com seu amigo. E também fique atento no Instagram que nós vamos ter agora o Flux Talk, onde nós estaremos conversando pelo menos um dia da semana a respeito de temas, estudos bíblicos, e vai ser muito bom contar com a sua presença. Se quiser sugerir tema. E se quiser sugerir tema, pode ficar à vontade que nós estaremos lá anotando tudo direitinho e tentando trazer da melhor forma, né? Então Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.